Vamos então continuar aqui. Nós vamos começar o capítulo 2, o tecelão. Nós terminamos o capítulo 1 com Saulo se dirigindo ao deserto, né? Ele vai para Palmira para ir se encontrar com Gamaliel. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero cabelo seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Beduíno é o homem do deserto, e aí a gente está vendo aqui. Nós estamos aqui há um mês, talvez um mês, um pouco mais do que isso, ou talvez um pouco mais do que isso, da aparição de Jesus a Saulo em Damasco. E a gente já está vendo as profundas mudanças em Saulo. Nós estamos vendo Saulo abrir mão de tudo para poder servir ao Cristo. E nós estamos vendo ele com um camelo, um serviçal humilde, ele também, né, com roupas, nós vimos que ele está usando roupas simples, ele está usando roupas de beduíno, né, de homem do deserto. Essa transformação interior e exterior nós vamos acompanhando ao longo agora do caminho, cada vez mais forte e muito rápida. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Então ali ele procurou um outro judeu, um compatrício, para poder pedir informações do irmão de Gamaliel, judeu também, que ali era um comerciante. Então ele conseguiu as informações que ele precisava para encontrar o irmão de Gamaliel. Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular seu programa. O dinheiro esgotava-se, mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quantum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou-lhe com humildade. Então ele viu que ele não ia ter dinheiro para pagar aquele servo que o acompanhou. Nós vamos ver aqui, falou-lhe com humildade. Se alguém ali naquele começo do livro dissesse para Saulo que em pouco tempo, um ano e pouco, né, que é do começo do livro, nós estamos no começo do livro em 34, aqui nós devemos estar 35, não mais, né, talvez 36, mas no começo do livro a gente viu um Paulo de Tarso, um Saulo de Tarso voluntarioso, orgulhoso, prepotente. Agora nós estamos vendo um Saulo humilde, se dirigindo humildemente a um servo. Ele não está se dirigindo humildemente a uma outra pessoa, a um outro rabino, alguém igual a ele, não, ele está se dirigindo a um servo, humildemente. Judá, de momento, Judá é o nome do servo, né? Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. O próprio servo se comoveu com a humildade dele ali. E o servo respondeu: não precisa tanto, senhor. Respondeu confuso: o valor do animal basta e sobra. Desse modo, não ficará desprevenido.
Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Apenas o necessário para custear a volta. Então nós estamos vendo ali aquele servo pedindo apenas o necessário. Nós estamos vendo Saulo ali com poucos recursos, mas como nós vamos ver o tempo todo da sua jornada, ele vai ter apenas o necessário para se manter. Então nós estamos vendo, quando Jesus coloca, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como eles. Quando ele coloca, não se preocupe com o dia de amanhã, que todos nós temos e teremos aquilo que é necessário. O problema é que nós criamos tantas necessidades, nós precisamos de muito, muito supérfluo. Este é o nosso maior problema. Vamos voltar aqui. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu-o com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Esses últimos acontecimentos da vida dele são extremamente marcantes. Ele, numa estalagem muito pobre, muito simples, ele se coloca a meditar nesses últimos acontecimentos. Estava só, sem parentes, sem amigos e sem dinheiro. Estava só, sem parentes, sem amigos e sem dinheiro. Então, quantas pessoas renunciariam ao dinheiro, ao salário de rabino, à fortuna do pai, aos títulos de nobreza, ao conforto do rabinato, ao conforto da riqueza que o pai dele poderia lhe proporcionar? Quantos renunciariam para poder seguir as instruções do mestre? Repetindo. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. Ele não acreditaria e, com certeza, ele mandaria apedrejar alguém que lhe prevesse um futuro como esse. Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Se Gamaliel não o ajudasse, se Gamaliel não o tratasse bem, considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam aos seus olhos. Quantos teriam essa coragem de enfrentar todos esses turbilhões que estavam se apresentando ali na frente dele? O mais difícil de toda a jornada é o primeiro passo. E esses primeiros passos dele aqui são provacionais. Ele está num período probatório. São provas difíceis que ele está passando nesse começo. Tudo difícil, que nós estamos falando. Tudo difícil. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. O Emmanuel está colocando aqui profunda amargura invadiu. Não. O Emmanuel está colocando aqui profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Vamos lembrar Jesus com vigiai e orai? A amargura está ameaçando entrar no coração dele. Quando vai caber a nós, como vai caber a Saulo aqui, permitir ou não que esses sentimentos de amargura, de medo, ou colocações de irmãozinhos instigantes entrem na nossa mente, entrem no nosso coração. Vai caber a nós permitirmos ou não. Por isso, vigiai e orai que Jesus coloca. Então, ele está colocando aqui, profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração.
Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Vigiai, está vigiando ali, ele viu aquela ameaça, daquela amargura que estava chegando. Ele pensou no Cristo, ele lembrou da aparição do Cristo, ele lembrou de que ele teve, né, a misericórdia do Mestre de se apresentar a ele apesar de tudo. E ele poder reconhecer que realmente Jesus era o Messias. Ele se lembrou disso, se reconfortou, se consolou, teve a certeza de que ele estaria amparado pelo Mestre. É o que nós vamos ver aqui. Confiando muito mais naquele que lhe estender as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. Se ele não tivesse pensado no Cristo, ali pensar no Cristo foi uma oração. Então, vigiar e orar. Se ele não tivesse entrado na oração ali, lembrando do Cristo, sentindo o reconforto da imagem, do calor, da mensagem, e tendo já com ele as mensagens do Cristo, ele não teria uma noite de descanso. Ele iria passar aquela noite remoendo todas as situações do dia, das semanas, né, que estavam acontecendo ali para ele. Mas ele lembrou, entrou em oração com o Cristo, se tranquilizou e teve um repouso merecido para aquele corpo extremamente cansado. No dia seguinte, manhã alta, quer dizer, ele acordou tarde, ele descansou, ele acordou tarde. No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua, preocupado e ansioso. Obedecendo os informes recolhidos, né, ele pegou as informações de onde era, né, o comércio ali do irmão do Gamaliel, obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionavam grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, que é o irmão, né, de Gamaliel, foi logo atendido por um homem idoso, de semblante risonho e respeitável, que o saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício recém-chegado de longe, né, todos ali judeus, por isso Patrício recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra, buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém. Então, nós vamos ver aqui o irmão de Gamaliel dando informações desse venerável rabino de Jerusalém, né? Que foi Gamaliel, que deixou de ser rabino e foi ali para Palmira. Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, parece muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter-lhe prejudicado a saúde. Como assim? Perguntou o moço, né, o Saulo, sem dissimular a estranheza. O irmão responde: passa dias e dias em uma cabana abandonada que possuo à sombra de algumas tamareiras, em um dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância. Olha a colocação do irmão de Gamaliel, ele não tem ideia do que são aqueles manuscritos. Vamos lembrar que Gamaliel copiou, ele recebeu de Pedro, né, alguns manuscritos. Vamos lembrar que Gamaliel foi copiar, foi né, estudar aqueles manuscritos de Levi, né, de Mateus, acerca dos ensinamentos de Jesus. E aqui o irmão está colocando que ele estava meditando com manuscritos sem importância. Vamos voltar aqui. E isso
tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Ele, né, o irmão dele, ali o Ezequias, o Ezequias não conseguiu compreender. E por isso que ele está colocando ali que são manuscritos sem importância. Além disso, parece-me completamente desinteressado de nossas práticas religiosas. Vive como alheio ao mundo. Então ele não estava ali junto do irmão nas práticas, que tem muitos ritos, né, na religião judaica. Então ele não estava junto do irmão, ele estava desinteressado das práticas, dos ritos judaicos. Fala em visões do céu. Refere-se constantemente a um carpinteiro que se transformou em Messias do povo e alimenta-se de coisas imaginárias, de sonhos irreais. Às vezes, é com profundo pesar que lhe observo a decadência mental. Então, estão achando que ele está ficando louco. É isso que o irmão acha de Gamaliel. Minha mulher, porém, tudo atribui à idade avançada. E eu quero crer, seja antes ou pelo menos em grande parte, devido à intensidade do estudo, das meditações prolongadas. Então ele acha que, a mulher acha que é por causa da idade avançada que ele está senil, e o irmão acha que é por causa de muito estudo, né, mas muito estudo e muita meditação que fez com que ele perdesse o juízo. É assim que o irmão está descrevendo Gamaliel para Saulo. Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixou nele o olhar percussiente, um olhar forte, né? Que é o olhar de Saulo, de um homem que tem suas convicções e um homem disciplinado. Então, Ezequias fez uma pausa enquanto Saulo fixou nele o olhar percussiente e significativo, compreendendo a condição do velho mestre. Perdão. A uma nova observação do moço tarcense, continuava o outro loquaz. Então, o Ezequias aqui continua falando, o loquaz é falador, né? Continua ali a sua colocação. No seio de minha família, Gamaliel é tratado como se for o nosso pai. Aliás, devo o meu início de vida às suas imensas dedicações fraternais. Por isso mesmo, eu e minha mulher combinamos com os filhinhos relativamente à atmosfera de paz que deverá cercar aqui o prezado e nobre enfermo. Então a gente vê ali que eles não querem discutir com ele, não querem questionar com ele suas ideias, suas colocações, eles querem uma atmosfera de paz em respeito a ele, que é considerado como um pai por esse irmão, né, pelo Ezequias. Quando ele discorre sobre as ilusões religiosas, né, quando ele vai falar do Messias, quando ele vai falar do Mestre, que o empolgam no seu desequilíbrio mental, ninguém nesta casa o contradiz. Então, quando ele vai falar ali de Jesus, ninguém na casa contradiz. Acha que ele está doente, em respeito, fica todo mundo quieto. A questão de honrar pai e mãe, a questão de respeitar os mais velhos, faz parte das leis mosaicas, faz parte da Torá, faz parte das 613 leis que todo judeu tem que respeitar. Então, nós temos o Decálogo, né, os 10 mandamentos que Moisés traz, aí Moisés vai escrever, né, a Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e aí nós vamos ver essas colocações de todas essas 613 leis. Dentre elas, nos 10 mandamentos, está honrar pai e mãe, mas nas 613 leis está o respeito aos anciões, respeito ao conhecimento dos mais velhos. Então, por isso, ele coloca aqui, ninguém nesta casa o contradiz. Já sabemos que não fala mais por si, quer dizer, então considerando ele demente, né, doente, da cabeça, louco.
A mentalidade poderosa esmaeceu, né? Morreu. A estrela se apagou. Considerando essas penosas circunstâncias, ainda rendo graças a Deus que me trouxe aqui, que trouxe ele aqui. Então ele agradece, o Ezequias agradece a Deus por tê-lo trazido ali para o irmão, para ele estar ali por ele estar ali com a família, para terminar seus dias aquecido pelo nosso afeto familiar, indene, né, livre do escárnio, né, ele não ser prejudicado do escárnio de que talvez pudesse ser objeto em Jerusalém, onde nem todos estão à altura de lhe compreender e honrar o passado ilustre. Mas a cidade sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou, né, aí palavras de Saulo. Mas a cidade de Jerusalém, sempre venerou nele um mestre inesquecível, ajuntou o rapaz como se quisesse defender seus próprios sentimentos de amizade e admiração. Sim, esclareceu o negociante convicto, um homem do seu nível intelectual estaria preparado a entender tudo, mas e os outros? Quer dizer, alguém do nível intelectual de Gamaliel iria entender, mas e os outros que não têm esse conhecimento? O Senhor não ignora naturalmente a perseguição implacável movida pelas autoridades do Sinédrio e do Templo contra os simpatizantes do famoso carpinteiro Nazareno. Palmira teve notícias dos fatos por intermédio de inúmeros patrícios pobres que deixaram Jerusalém às pressas, ameaçados de prisão e morte. Ora, foi justamente com a personalidade desse homem que Gamaliel deu as primeiras demonstrações de fraqueza mental. Se estivesse por lá, que seria da sua velhice desamparada? Ele não sabe que ele está falando, né, do Saulo, que é quem mandou essas perseguições, nem pode imaginar, né, porque está vendo um homem humilde ali. Então ele coloca, se estivesse por lá, se Gamaliel estivesse lá em Jerusalém, quem sabe o que poderia acontecer com ele? Né? Que seria de sua velhice desamparada? Naturalmente, muitos amigos como o Senhor estariam apostos para a defesa, mas o caso podia tomar aspectos mais graves. Surgirem inimigos políticos reclamando medidas ingratas. O que são as medidas ingratas? O apedrejamento, como aconteceu com Estevão. E de nossa parte, nada poderíamos tentar para restabelecer a situação, porque na verdade a sua loucura é pacífica, quase imperceptível. E de maneira alguma conseguiríamos suportar sua apologia ao celerado que o Sinédrio mandou à cruz dos ladrões. Então eles não poderiam suportar o discurso, né, a defesa que o Gamaliel fez ao celerado. Celerado é malvado, é perverso. Imagina chamar Jesus de perverso. Então, não iriam suportar as pessoas de Jerusalém, não iriam suportar o discurso ao perverso que o Sinédrio, que foi o mesmo Sinédrio, que mandou a cruz dos ladrões. Porque a crucificação era o castigo pior que podia existir dentro dos domínios. Foi criado pelos romanos, dentro dos domínios romanos, a crucificação era a pior das penas, né? Seria como a cadeira elétrica nos Estados Unidos. É a pior das penas, mais vergonhosa para os indivíduos piores. Então, por isso que ele diz aqui, né, eles não poderiam suportar, né, a defesa que o Gamaliel faz desse perverso homem que foi pelo Sinédrio levado à crucificação. Saulo sentia extremo mal-estar ouvindo aquelas observações agora tão injustas e superficiais a seu ver. Então ele ali, achando que, né, aquelas observações são muito superficiais e extremamente injustas para com Gamaliel. Compreendia
e se sentindo mal porque é ele que criou tudo isso, né? Compreendia a delicadeza do momento e a natureza dos recursos psicológicos a empregar para não se comprometer, agravando ainda mais a posição do mestre ilustre. Então ali ele não quis agravar a situação do Gamaliel, então ele não quis comprometer ainda mais a situação, até para o próprio Ezequias, não colocou nada ali para ele quem ele era, nem, né, ali com quem ele era renovado, ali também um adepto de Jesus. Ele ficou quieto e colocou só a sua amizade e a vontade de ver Gamaliel. Desejando imprimir novo rumo à conversa, perguntou com serenidade: e os médicos? Qual a opinião dos entendidos? O irmão responde: no último exame a que se submeteu por insistência nossa, descobriram que o estimado doente, além de perturbado, padece de singular astenia orgânica, é um enfraquecimento dos órgãos, né? É isso que é a astenia, é a diminuição da força física, um enfraquecimento geral, que lhe vai consumindo as últimas forças vitais. Saulo fez ainda algumas observações, contristado, né, triste, e depois de reconsiderar as primeiras impressões relativamente à amável hospitalidade de Ezequias, auxiliado por um pequeno servo da casa, demandou, quer dizer, se dirigiu ao local onde o antigo mentor o recebeu com surpresa e alegria. O ex-discípulo notou que Gamaliel, com efeito, apresentava sintomas de profundo abatimento. Foi com infinito júbilo que o apertou afetuosamente nos braços, osculando-lhe, quer dizer, beijando-lhe amoroso, as mãos encarquilhadas e trêmulas. Seus cabelos pareciam mais brancos. A epiderme sulcada de rugas veneráveis, né, o rosto todo enrugado, dava a impressão do alabastro, né, do marfim, uma palidez indefinível. É uma variedade do mármore branco, né, o alabastro. Não é marfim, desculpa, é mármore, eu falei errado. O alabastro é um tipo de marmoreado, né, de mármore branco. Falaram longamente das saudades, dos sucessos de Jerusalém, dos amigos distantes. Depois dos preâmbulos afetuosos, o moço tarcense relatou ao mestre venerando as graças recolhidas às portas de Damasco, né? Contou tudo o que aconteceu com ele. A voz de Saulo tinha a inflexão vibrante da paixão e da sinceridade que costumava imprimir as emoções próprias. O velhinho ouviu-lhe a narrativa com indizível espanto. O Gamaliel não conseguia falar do seu espanto. Imagina, aquele Saulo que ele deixou, tinha mandado prender Pedro, ele teve que interceder por Pedro e pelos outros apóstolos. Teve que abrir mão, ele queria interceder por Estevão, mas ele sabia que não ia conseguir e não pôde salvar Estevão. Então aquele Saulo que ele deixou lá em Jerusalém, e esse Saulo convertido aqui, ele estava estupefato, né? Ele estava ali que não tinha mesmo palavras para dizer. Por isso o velhinho ouvia-lhe a narrativa com indizível espanto. Nos olhos vivos e serenos rorejavam, né? Gotejavam lágrimas de emoção que não chegavam a cair. Aquela prova enchia-o de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, incompreendido dos colegas. Então ali Gamaliel teve certeza, né, do Cristo ser o Messias e de que ele estava certo em aceitar e mudar o seu coração para buscar esse entendimento, né, dos ensinamentos do Mestre, ensinamentos do Messias. Ao término da exposição, Saulo de Tarso tinha o olhar velado em pranto, coberto, né, o olhar todo coberto de pranto. O bondoso ancião abraçou-o comovidamente, atraindo-o ao coração.
Saulo, meu filho, disse exultante, bem sabia que eu não me enganava a respeito do Salvador, que tão profundamente me falou a velhice exausta, por intermédio da luz espiritual do seu evangelho de redenção. Vamos lembrar que ele tem o evangelho, ele tem os papiros, né? Ele tem ali aqueles pergaminhos que Pedro deu para ele. Jesus dignou-se estender as mãos amorosas ao teu espírito dedicado, porque Saulo, sim, é disciplinado, dedicado aos ensinamentos da Torá, né? Aos ensinamentos de Moisés, a lei, né? A lei com L maiúsculo, porque a Torá é a lei. Então, dedicado à lei judaica. Então, sim, o próprio Cristo coloca para Ananias, né? Nós vamos ver lá em Atos, ele coloca para Ananias que ele é um vaso escolhido. Ele é um espírito escolhido. A visão de Damasco bastará para a consagração de tua existência inteira ao amor do Messias. A visão de Damasco, a visão do Mestre, já é o suficiente para que a tua existência inteira você se dedique ao Messias. É isso que ele está colocando aí. É verdade que muito trabalhastes pela lei de Moisés, sem hesitar na adoção de medidas extremas na sua defesa. Então, ele está reconhecendo o trabalho que ele realizou, a lei mosaica, né, a Torá, a lei que Moisés trouxe. E não hesitou na adoção de medidas extremas na defesa da lei, naquilo que ele acreditava, que Saulo acreditava. E que Jesus ratificou as colocações da primeira revelação. Porque Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda. Entretanto, Gamaliel colocando aqui, entretanto, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior que Moisés. Gente, imagina Saulo escutando isso há alguns meses atrás. Se alguém em Jerusalém colocasse para ele que Jesus era maior que Moisés. O Estevão passou os ensinamentos, colocava as coisas de Jesus, mas jamais Estevão iria colocar que Jesus era maior do que Moisés ali, porque ele seria apedrejado, e não colocou isso, mas colocou a grandeza de Jesus, colocou Jesus como Messias, e isso já bastou para ele ser apedrejado. Então, Saulo escuta isso e aceita. Entende que realmente o Mestre, o Messias, é maior do que Moisés. E que os judeus, estão esperando ao Messias há milênios. Que nós vamos ver que logo depois, né, que eles entram na Terra Prometida, logo depois começam as profecias. As profecias de Isaías são 1000 anos antes da vinda do Cristo. O último profeta, que foi Malaquias, se eu não me engano, 400 anos antes de Cristo. A gente vai lembrar que quando Jesus chega, os judeus estão há 400 anos sem nenhum profeta. E para os judeus hoje, para os judeus e para os muçulmanos, Jesus é um grande profeta. Eles não o colocam como Messias, mas o colocam como grande profeta. E aí nós vamos ver aqui Saulo coloca as palavras de Saulo. Sinto-me, porém, grandemente desorientado e confundido, murmurou o jovem de Tarso, cheio de confiança. Desde a ocorrência, da aparição de Jesus ali nas portas de Damasco, desde a ocorrência noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Singulares, coisas extremamente diferentes. Então, objeto de singulares e radicais transformações. Coisas diferentes e radicais estão acontecendo com eles e o estão transformando. E nós estamos vendo aqui uma transformação radical entre o Saulo, que nós estávamos vendo no começo do livro, Emmanuel estava nos mostrando, e o Saulo de agora. E só tem 1 ano e pouco, porque nós começamos lá, Vamos lembrar que acontece tudo com Estevão, ele fica 8 meses sem ver Abigail, ele vai ver Abigail desencarna e nós estamos com toda a história aqui, nós estamos 1 ano e pouco aí do começo da descrição de Saulo que Emmanuel nos traz.
Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, está falando aqui, vamos voltar, desde a ocorrência, noto que estou sendo objeto de singulares e radicais transformações. Obediente ao meu feitio absolutamente sincero, porque ele é sincero. Ele não se permite a hipocrisia, ele é disciplinado. Ele é um homem que, dentro das suas convicções, procura ser justo. É vaidoso, orgulhoso, prepotente, isso ele já está deixando de lado, ele já está se transformando. Mas ele é, sim, extremamente sincero. Então, obediente ao meu feitio absolutamente sincero, quis começar meu esforço pelo Cristo em Damasco. E, no entanto, recebi dos nossos amigos dali as maiores manifestações de desprezo e ridículo, que muito me fizeram sofrer. Repentinamente, vi-me sem companheiros, sem ninguém. Alguns componentes da reunião do caminho, né, os homens do caminho, como são chamados os seguidores do Messias, então alguns componentes da reunião do caminho consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade. Vamos lembrar que ele foi com Ananias na reunião, né, do grupo dos homens do caminho, né, das pessoas do caminho. Então, consolaram minha alma abatida com as suas expressões de fraternidade, mas não foram bastantes para ressarcir as amargas desilusões experimentadas. O próprio Sadoc, que na infância foi pupilo, né, foi protegido de meu pai, cobriu-me de recriminações e zombarias. Desejei voltar a Jerusalém, mas, pelo quadro da sinagoga de Damasco, compreendi o que me esperava em grande escala junto às autoridades do Sinédrio e do templo. Naturalmente, a profissão de rabino não me poderá interessar o espírito sincero, porque, de outro modo, seria mentir para mim mesmo. Eu não posso voltar a ser um rabino, porque, sendo sincero com as minhas novas convicções, não posso ser rabino, né? Porque seria, se eu fosse seguir as colocações que o rabinato exige, seria mentir para mim mesmo. É o que ele está colocando. Sem trabalho, sem trabalho, sem dinheiro, acho-me em um labirinto de questões insolúveis, sem o auxílio de um coração mais experiente que o meu. Então ele está se sentindo completamente perdido e sem o auxílio de um coração mais experiente, né? Alguém mais sábio, por isso que ele foi buscar Gamaliel. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para o socorro necessário, que ele tem Gamaliel como um pai, né? E concluindo a rogativa com os olhos súplices, revelando as ansiedades tormentosas que lhe povoavam a alma, exclamou: mestre amado, né? Para o Gamaliel, seu mestre amado, sempre enxergastes as soluções do bem, nas quais minha imperfeição não devassava senão sombras amargurosas. Ele reconhecendo ali que a visão, a colocação de Gamaliel sempre foi para o melhor, para o bem, e ele com o orgulho, com a prepotência dele não conseguiu enxergar. É isso que ele está colocando aqui, um meia-culpa, né? Um arrependimento dele. Continua Saulo. Amparai meu coração mergulhado em dolorosos pesadelos. Preciso servir àquele, né? Aquele com A maiúsculo, né? Jesus. Preciso servir àquele que se dignou a arrancar-me das trevas do mal. Então ele precisa servir ao mestre que o tirou das trevas, que o tirou do caminho que ele estava. Então preciso servir àquele que se dignou a arrancar-me das trevas do mal. Não posso dispensar vosso auxílio neste transe difícil da minha vida. Essa transição, essa mudança tão difícil na vida dele. Essas palavras eram ditas com inflexão profundamente comovedora. Olhos firmes, embora iluminados de intensa ternura. O generoso velhinho acariciou-lhe as mãos e começou a falar comovidamente. Palavras de Gamaliel. Examinemos tuas dúvidas de maneira particular, a fim de estudarmos uma solução adequada
a todos os problemas à luz, quer dizer, na luz, né, à luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Então, examinemos as tuas dúvidas, vamos ver as tuas dúvidas, vamos ver o que está te deixando tão intranquilo, de maneira particular, né, de uma forma entre eles dois ali. Vamos estudar uma solução adequada para todos os problemas que se apresentam, né? Para cada problema vamos ver aqui um tipo de solução e, o que é o mais importante, à luz, quer dizer, na luz dos ensinamentos que hoje nos iluminam. Que ensinamentos são esses? Os pergaminhos que estão com Saulo, os pergaminhos que estão com Gamaliel, o evangelho, a boa nova do Mestre Jesus. É sob a luz da boa nova dos evangelhos de Jesus que eles vão buscar as soluções para os problemas que estão sendo apresentados, né, para Saulo agora. E após uma pausa em que parecia catalogar os assuntos, continuava Gamaliel falando: falas do desprezo experimentado na sinagoga de Damasco, mas os exemplos são claros e convincentes. Também eu, atualmente, sou considerado como louco pacífico no ambiente dos meus. Em Jerusalém, viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus e dar-lhes acolhida. Viste Estevão morrer sob pedradas. E que mais? O próprio Cristo, Redentor dos homens, não se furtou aos martírios de uma cruz infamante entre malfeitores condenados pela injustiça do mundo. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Então, nós vamos ver aqui, né, um Gamaliel que está ali estudando os pergaminhos que Pedro deu para ele. Nós vamos ver um Gamaliel amoroso. Ele não coloca para Saulo, como acho que qualquer um de nós, é o que eu falo. Não sou ninguém esclarecido como Gamaliel ou como Saulo, mas qualquer um de nós fala: você viu o que você fez, você prendeu Pedro, você não matou Pedro porque eu não deixei, você mandou apedrejar Estevão. Ele não faz isso, ele coloca, né? Quando ele diz: em Jerusalém viste Simão Pedro vilipendiado por amar os pobres de Deus. Vistes, né, Estevão morrer sob pedradas. E que mais? Que mais que aconteceu em Jerusalém? A crucificação do Mestre. Então, em momento algum, ele bota o dedo na ferida que mais dói, porque ele sabe o quanto tudo isso está doendo para Saulo, o quanto essa ferida aberta que vai ficar aberta a vida toda para Saulo. E ele coloca aqui: a lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Se ele, que era puro e inimitável por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Olha a colocação de Gamaliel aqui. Ele está colocando, né, se Jesus passou por tudo que passou, pelas incompreensões deste mundo, pelos sofrimentos que o mundo trouxe para ele, não é justo que eles que estão querendo ser seus discípulos, aprender seus ensinamentos, esperem vida fácil, esperem repouso, esperem tranquilidade, sombra e água fresca. Nós estamos encarnados aqui para a nossa transformação, para a nossa melhor interior. E a maioria das pessoas querem ganhar na loteria, querem ter sombra e água fresca, querem deixar de trabalhar, querem viver sem problemas. As pessoas pedem: Senhor, me afaste de todos os problemas. Se te afastar de todos o mal maior está dentro de nós. Quando a gente fala: não nos deixeis cair na tentação e livrai-nos, Pai, do mal, é o mal que existe dentro de nós, é o mal que nós fazemos aos outros, é isso que nós estamos pedindo a Deus para nos livrar, para nos ajudar a que a gente se limpe, a gente se livre desse mal que está dentro de nós, o mal que nós fazemos aos outros.
E a maioria está aqui esperando vida fácil, água, sombra e água fresca. E nós vemos aqui Gamaliel entendendo e colocando: não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Porque se ele que é puro passou por tudo que passou, nós aqui como pecadores, vamos lembrar que a palavra pecado, né, tanto no Velho como no Novo Testamento, é na sua acepção correta da palavra. É errar o alvo, é o engano, é o erro, é o erro na tentativa do acerto, que é por isso que é errar o alvo. Está tentando acertar, mas errou. Então nós temos que entender quando Jesus coloca que ele não veio acabar com os pecadores, mas sim com o pecado. Ele não veio destruir aqueles que estão tentando acertar o alvo, mas ele veio destruir o mal que é causado pelas ideias e pelos sentimentos criados pelos próprios homens, porque somos nós que criamos o mal. O mal não é uma criação de Deus, nós somos criatura de Deus, nós somos criação de Deus, o mal é criação nossa. E esse sofrimento que nós temos aqui no planeta é criação nossa. Todos os problemas que mais nos afligem é criação nossa. Nós temos sim que passar por provas aqui, para provarmos que aprendemos e crescemos. Mas toda essa situação, essa bagunça que existe à nossa volta, é criação nossa nos milênios de reencarnações e reencarnações aqui no planeta. Então nós vamos parar aqui nessas palavras maravilhosas, essas colocações maravilhosas de Gamaliel, e no nosso próximo estudo nós continuamos. Até lá!